esse é o distintivo que nós estamos vendo agora, né, nesse tempo, e retornamos aí ao nosso estudo. E o oitavo distintivo, que é o sacerdócio dos santos, dentro aí da parte também de soteriologia. Nós falamos que esse distintivo ele faz parte aí dentro da soteriologia, que é a doutrina que estuda a salvação, né, como na Bíblia nós enxergamos o plano, o propósito de Deus para a salvação. Então, a soteriologia trabalha isso. E o sacerdócio dos santos faz parte disso, porque quando nós somos salvos, o Senhor, ele nos transforma. Né? Nós falamos, não somos mais criaturas, mas nós passamos a ser filhos. Passamos, então, a ser servos também, e bem como passamos a ser sacerdotes, a ter essa representatividade que estamos vendo aqui, que é o sacerdócio, né? E que nós começamos a ver na semana passada. Então, na semana passada, rapidamente, a gente vai dar uma passadinha aí, mas também está na aula anterior a essa, você pode olhar lá com mais detalhes. Nós apenas estudamos aí essa primeira frase aí, que para ali em Hebreus 4:14, né, a 16, 10 a 19 a 22, que diz assim: o Novo Testamento ensina que todo crente tem direito e livre acesso a Deus sem necessitar de um mediador ou sacerdote humano. Então, a gente ficou nessa frase na semana passada estudando essa frase. Então, vou resumir mesmo o que nós falamos ali, e você pode ver essas passagens também que nós já lemos e mais detalhes na aula anterior. Então, o que era, né, o cargo de sacerdote, né? Nós fizemos aí uma distinção bem clara do que é um cargo de sacerdote, do que é um cargo de profeta e do que seria hoje um cargo de pastor. Então, muitas pessoas confundem isso, né? Você vai ver, vai notar muitas igrejas falando, chamando o pastor de sacerdote e muitas vezes o pastor de profeta, né? E tem que ser muito bem explicado isso, porque não é bem assim. O pastor não tem esse cargo de sacerdote, no sentido da palavra, embora que ele também é um cristão e ele exerce o sacerdócio dos santos, né? Mas ele não é puramente um sacerdote, não é o título dele ser sacerdote. O sacerdote ele tinha a função, nós falamos, de representar, né, com exclusividade o povo perante Deus, lá no Antigo Testamento. Falamos sobre isso. Ele que administrava os ritos religiosos e estava ali na casa de Deus, fazendo toda aquela parte de sacrifícios, representando então o povo a Deus. E nós falamos que para ser sacerdote precisava de alguns critérios. Dentre eles, esses critérios envolvia que você precisaria ser judeu, né? O hebreu, né? Fazer parte do povo de Israel. Você precisaria também, não somente isso, mas ser da tribo de Levi, né? Porque somente a tribo de Levi foi designada para poder cuidar do serviço, né? Do culto a Deus, das questões ali que envolve, né? Dentre as tribos, o culto a Deus. E além disso, você tinha que ser da casa de Levi, da linhagem de Arão, conforme nós lemos lá em Êxodo 28, 1-3 e 1 Crônica 6. Além disso, tinha que ser exatamente da linhagem de Arão, filho, né, um descendente de Arão, para que você pudesse, então, ser um sacerdote naquela época, naqueles tempos. E também, não somente isso, né, além de você ser descendente de Arão, você também não poderia, como homem, ter deficiências físicas ou de ordem espiritual, né, e que isso faria com que você se tornasse impuro para poder ministrar na casa de Deus. E então a gente percebe, né, que não é, né, chamar o pastor de sacerdote já muda um pouco, porque o conceito de sacerdote é dentro das escrituras, tá bom? Puramente sacerdote, né? E o profeta, o que era um profeta então? O profeta, ele
fazia o contrário do que o sacerdote. Enquanto o sacerdote ele representava o povo perante Deus, o profeta ele representava Deus perante o povo. Então ele recebia uma mensagem de Deus e ele trazia essa mensagem, né, para o povo. Como a gente vê o profeta Jeremias, né, Isaías, tantos outros profetas que, quando escreveram seus livros ali, falaram, né, assim diz o Senhor, né, com respeito a isso. E também o cargo de sacerdote se difere do de profeta e também do de pastor, como eu já falei, porque a finalidade do pastor é levar o povo ao caminho de Deus, embora que isso não represente ou exclusivamente como o único representante da igreja para isso. Ou seja, o pastor ele não é o único representante dentro da igreja que leva o povo, né, ou a igreja a Deus. Isso aí, todos nós podemos fazer isso como cristãos. Todos nós podemos ajudar um irmão a trazê-lo para mais perto de Deus, a aproximar ele de uma vida que louva e engrandece a Deus, de levar as pessoas não salvas, ímpias até Deus, de aconselhar, de exortar. Todas essas funções e finalidades não são exclusivas do pastor, mas elas também fazem parte de cada um de nós cristãos, né? Embora que o cargo do pastor, no cargo do pastorado, há essa finalidade de conduzir o rebanho, né, como nós falamos, aos caminhos de Deus, dentro da palavra de Deus, tá bom? Mas isso não o torna o pastor um representante exclusivo disso, né? E nós falamos aí que essas questões aí que tem, né, muito dessas igrejas falarem, né, sobre a questão do sacerdote, que o pastor é um sacerdote ou que é um profeta, isso tem muito a ver com a questão de fazer com que aquela igreja ou aquele grupo olhe para o pastor no sentido de ser alguém diferente dentro da igreja, né? Como há um tempo atrás, e até hoje tem alguns grupos que separam o que é o clero e o que são os leigos, né? Então, o que é o clero é a parte ali, né, mais santa, mais pura e tal, né? Então, e eu que sou leigo, né? Então, eu sou aquele que não sou tão santo, né? Eu não preciso fazer tantas coisas como o pastor precisa fazer para se santificar. Isso não tem nada a ver, né? Porque a questão é, todos nós, como cristãos, precisamos ser santos na mesma medida, né, a Deus. Não tem esse grau de aquela pessoa, por ter aquele cargo, tem que ser mais santo do que eu que não tenho nenhum. Não. Né? Até porque o pastorado é um dom, assim também como qualquer outro dom. E todos os dons, eles fazem parte do corpo de Cristo, como todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, melhor, ajuda o corpo de Cristo a se desenvolver. Não tem o dom importante, como também Paulo vai falar em Coríntios que não tem um membro mais importante, né? Todos os membros, eles são iguais, e eles são importantes para exercer o serviço a Deus, né? Então muito do que acontece aí dessas igrejas que se intitulam bispos, apóstolos, né? E colocam esses títulos para as pessoas, né? Para aqueles líderes ali daquelas igrejas, é em virtude disso, dessa questão de fazer essa diferenciação, né? Entre quem é a plebe, né, e quem são os do clero, né, que não tem nada a ver. Isso é algo errado e não é aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Então, e aí para fechar, nós falamos ali também sobre a questão do nosso resumo, né, fechar o nosso resumo. Nós falamos que quando nós dizemos aí que o Novo Testamento ensina que todo crente tem direito e livre acesso a Deus, sem necessitar de um mediador sacerdote humano, a gente não quer dizer com isso o quê? Que
que esse cristão, né, ele agora pode cultuar a Deus sozinho, sem fazer parte de alguma comunidade ou de alguma igreja. Essa doutrina, ela não está isentando o cristão de participar de uma igreja, mas pelo contrário, né, ela chama a gente a congregar. Porque, novamente, como é que eu vou ser um sacerdote do meu cristão? Porque se eu vou exercer o sacerdócio, eu vou exercer para alguém. Se eu pegar ali o princípio do que é o sacerdócio, é a função de representar alguém perante Deus, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu não tenho os meus irmãos com quem eu possa me reunir, me juntar e exercer esse sacerdócio? Então, pelo contrário, essa doutrina ela reforça a importância da igreja local de ter esse serviço dentro da igreja, ou esses serviços, né, dos dons, para que possamos desenvolver esse sacerdócio, tá bom? Hebreus 10, 25 vai falar sobre isso, que não deixemos de congregar, e Atos 2, 46 também vai nos apontar para o exemplo da igreja primitiva, de como eles cuidavam, como eles tinham essa ligação profunda de ser sacerdotes uns dos outros ali, certo? Então vamos continuar aqui no que diz esse distintivo. Aí fala o seguinte: Jesus Cristo é o nosso único mediador. 1 Timóteo 2, 5. E também nosso advogado. 1 João 2, 1 e 2. Então, isso daqui, vamos só, a gente para aqui, né? Vamos ver ali os versículos, mas nós já temos aí alguma coisa nova aí, né? Que ali no início vai falar que nós temos livre acesso, né, a Deus, para poder cultuar a Deus, aonde for, aonde estivermos, sem necessitar de um mediador, né, ou de um sacerdote. E eu quero explicar essa parte aí, junto com essa agora do Cristo como mediador e advogado, para que vocês possam entender o porquê, então, que se estabeleceu o sacerdócio dos santos, né? Porque se desenvolveu ou se buscou essa doutrina, né? Analisar a doutrina, para que a gente possa ter uma ideia, beleza? Então, vamos lá. Jesus Cristo é o único mediador. Aí nós chegamos para 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, aqui fala exatamente isso, que Cristo é o nosso único mediador. Ele fala, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Quando nós falamos de mediação, esse era o trabalho do sacerdote, né? Como eu falei, o trabalho do sacerdote era mediar o povo e Deus. E a própria função do sacerdote era uma sombra, né, do que, como diz lá em Colossenses 2, 17, era uma sombra daquilo que Cristo iria fazer por nós, né, dele ser o nosso sacerdote, esse mediador entre o povo, né, entre o seu povo e Deus, entre a igreja, todos os servos de Deus de todas as épocas e o próprio Deus, né, o Deus Pai. Então, a gente percebe que isso tem a ver, e eu quero chegar nesse ponto aí, do porquê que essa doutrina, que parece ser tão, pastor, mas isso daí eu já sei, Cristo é o mediador, por que tinha que criar esse tipo de doutrina, né? Por que a igreja tinha que desenvolver, né, esse estudo em cima dessa doutrina para que pudéssemos hoje aprender? E eu vou chegar aí nesse ponto. E também nosso advogado, 1 João 2, 1. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, 1 a 2, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né?
E aí fala que Cristo é o nosso advogado, né, junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, aí tem duas finalidades, mas a gente vai focar aqui na característica de Cristo, na finalidade de Cristo, que é dele ser o nosso advogado. É semelhante a ser um mediador, mas um advogado, ele é um representante, mas ele vai um pouquinho além, né? É aquele que defende, né? Não é aquele que só leva o povo até Deus, né? Como a gente vê aí muito na visão do sacerdote. Não é só alguém que conduz, mas é alguém que defende, né? Que intercede por nós, defendendo as nossas vidas de alma, né? E aqui, claro, como o próprio versículo vai falar depois, o versículo 2, ele nos defende, né, da questão aí dos nossos pecados, né? Tem uma musiquinha que vocês já conhecem aí, bem gospel, né? E diz assim: meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, né? Como se o acusador, né, fosse a única causa que o advogado Jesus Cristo defende de nós, né? Ele me defende do acusador, ele me defende das causas, né, impossíveis, dos inimigos que vêm contra mim, né? Mas só que quando você olha a 1 João 1, aliás, esse versículo aqui de 1 João 2, 1 a 2, nós estamos falando aqui de um outro tipo, e é o que a Bíblia fala, né, do que esse advogado faz perante nós, que é nos defender de nós mesmos, dos nossos pecados. Entendeu? Então, esse daí, eu creio que é a finalidade principal de Cristo como nosso advogado, né? A função bíblica de Cristo sendo nosso advogado é nos defender dos nossos pecados. E por isso que na cruz ele foi esse advogado. Ele tomou a nossa causa, né? E pela morte dele, né, sendo ele o próprio réu pelo nosso pecado, ele é o réu, mas também é o advogado, que toda vez que nós pecamos, ele está ali perante Deus como aquele intercessor, aquele representante que fala: olha, mas esse pecado foi pago. Entendeu? Esse pecado foi pago. Ele pecou, mas, Pai, esse pecado foi pago, porque eu paguei ele na cruz. Então, é nesse sentido, ele vem para nos defender, né? De certa maneira, a gente pode olhar a história como sendo ali o acusador, né? Quando Satanás tenta nos acusar de alguma coisa, e o próprio Deus, o próprio Cristo, ele nos defende nesse sentido. Olha, mas ele é um salvo, eu morri por ele, né? Nesse sentido. Mas a questão aqui é que ele nos defende dos nossos próprios pecados. Nós pecamos contra Deus, e esse pecado é uma ofensa contra Deus, né? Porque a gente não deve nada a Satanás, o que a gente deve a Deus, né? Porque a gente ofendeu a pessoa de Deus. Logo, Cristo é o nosso advogado. É aquele que fala: olha, esse pecado que assola o coração do meu servo foi perdoado. Eu perdoei, eu já paguei, então ele está limpo, ele está livre. Por isso que quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque falar de fiel e justo, né? Por conta exatamente disso, porque ele morreu na cruz, pagando o preço, fazendo ele a justiça que seria para nós, né? O juízo que seria para nós, tá bom? Então, e por que isso daqui agora é importante nisso? Porque, como nós percebemos, quando essa doutrina aqui do sacerdócio dos santos foi desenvolvida, e não é uma doutrina puramente batista regular, né? Como eu falei, vem dos batistas, mas não foi estabelecida pelos batistas regulares. Se vocês verem aí as declarações de fé antes dos batistas regulares, você vai ver que está essa doutrina ali também presente.
do sacerdócio dos santos. Mas por que essa doutrina, então, ela foi criada? Porque, na época, criada não, né? Ela foi visualizada dentro das escrituras, né? A gente não cria doutrinas, né? A gente só visualiza elas dentro das escrituras. Quando ela foi visualizada e sistematizada nesses versículos, né? A gente compreende, foi uma época onde havia a questão do sacerdotalismo humano. O que era isso? Muito da Igreja Católica e algumas igrejas ali, após a Reforma, mesmo já reformadas, né, adotaram um pouco isso. Eles tinham como o pastor como um sacerdote, né, como eu falei, como alguém diferenciado, como alguém que realmente ele tinha todo um cargo, os requisitos para que ele pudesse agir e atuar como um sacerdote. Então, tão logo que os batistas, lá do início, viram nas escrituras que isso não estava da forma correta, então ele falou, opa, o único mediador, o único sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, né? Não tem esse do humano, né, me representar, porque exatamente era o que se fazia. Por exemplo, os ah, as, os sacramentos, né, vamos colocar assim na Igreja Católica, só podem ser ministrados pelo padre, tá bom? Então a ceia, né, a hóstia, né, aquelas coisas todas ali só podem ser ministradas pelo padre. Outros sacramentos ali somente pelo padre. Acho que talvez só o casamento que pode ser um diácono, pode fazer, né, dentro da Igreja Católica, mas as outras coisas, o batismo, né, quando alguém vai se batizar ali na igreja, só o padre. Por quê? Porque para a Igreja Católica eles entendem que somente alguém na vestidura de um sacerdote pode fazer isso, né? E aí isso aí vai mais além. Lembra que a gente falou aí depois sobre a questão do advogado. O advogado é aquele que intercede, né? Que nos representa, né? Nos defendendo. E aí, quando você vai chegar, quando você entra mais nesse assunto, você percebe também que muito ainda na Igreja Católica claro, tem ainda hoje, né? A questão da intercessão dos santos, né? Como se os santos lá do céu eles estão intercedendo por nós hoje aqui, né? Uma espécie de um advogado. Eles estão advogando em nossas causas. Então, por exemplo, a pessoa tem uma causa impossível, né? Então, fala com o santo não sei o que lá. A pessoa quer casar, então fala com o santo tal. E o santo vai interceder lá a Deus, né, para poder ministrar aquela bênção para aquela pessoa. Você tem santo até para cidades, né? O santo que protege a cidade, que intercede pela cidade. Então, quando a gente olha na Bíblia e fala que Cristo, né, é o nosso advogado junto ao Pai, isso muda, né? Porque em nenhuma parte da Bíblia a gente percebe, e isso aqui é interessante, santos que morreram intercedendo por nós no céu. A gente não percebe isso, né? A gente não vê ninguém falando assim, Senhor, né? Temos ali na história de Lázaro, do rico Lázaro, né? Mas ali é uma parábola, uma expressão de Lázaro, né? Talvez ali intercedendo, né? Falando assim, olha, Senhor, né? Pede, deixa que eu vá lá e fale com eles para que eles não venham, né? Para esse lugar de tormento, rico, né? Falando, né? E aí o Senhor fala, olha, ele tem a lei e os profetas, né? Então, a questão toda, né, é que ali mais seria uma parábola, né, um diálogo, mas você não vê nenhuma ação direta ou nenhuma doutrina dentro da palavra em que os santos que morreram, né,
não santos no sentido católico, tá? Mas os santos, os crentes, os cristãos que morreram, eles não têm nenhuma participação nessa questão de interceder por aqueles santos que estão habitando nessa terra ainda, ou por outras pessoas, tá? Então, esse é o motivo pelo qual nós afirmamos o sacerdócio dos santos, que não existem, não existe diferenças de homens que são sacerdotes, que têm mais poder ou mais encargos, ou um encargo especial do que outros nessa terra, bem como aqueles que morreram, crentes, cristãos, eles não têm como interceder por aqueles que estão aqui, né? Então não temos isso biblicamente, como em muitos locais nós percebemos, em virtude de que Cristo é o único mediador e ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está lá junto ao Pai intercedendo por nós, tá bom? Então, afirmamos sim que somos sacerdotes do ponto de vista de ministrar uns aos outros aqui na terra, mas não temos a exclusividade, ou seja, ninguém aqui é maior que ninguém, ou exclusivo para poder representar alguma coisa de Deus, bem como outras coisas. E não é só a Igreja Católica, tá, irmão? Mas outros grupos defendem para si a causa de serem o representante de Deus na Terra, como, por exemplo, os Testemunhos de Jeová. Eles alegam que eles são o único grupo, né, que Deus separou, e eles têm até uma cúpula deles, né, que é onde eles emitem ali as revistas deles, que eles vendem na rua, e mostram nas ruas, que você encontra por aí, tem o chamado corpo governante, né? Ainda tem isso, que Deus estabeleceu aqui na Terra um corpo governante, que governa, né, o reino, vamos dizer assim, esse mundo, que é o representante de Deus nesse mundo. Então, se você vai estudando algumas outros grupos, você vai vendo essas coisas, que eles não vão falar de cara. Eles não vão chegar para você e falar isso. Tem que ler, entender, né? Como os mormons também. Todos esses grupos que beiram a seitas que nós chamamos paracristãs, né? Que falam do cristianismo, mas não se identificam com o cristianismo histórico, que é esse, né? Que veio aí da Reforma, que veio aí que mantém essas doutrinas fundamentais da fé, né? Chamado isso de cristianismo histórico. Então esses grupos, eles sempre vão dizer que são representantes de Deus, né? E aí você vai vendo essa ideia do sacerdotalismo ali presente, entendeu? Então, como batistas, nós nunca vamos dizer assim, olha, como batistas, nós somos os únicos representantes de Deus na Terra para poder anunciar o Evangelho. Não. Né? Então, a gente sabe, nós não somos isso. Né? Nós somos, sim, representantes de Deus para poder pregar, só que não os exclusivos. Né? Como se a salvação só vem pela pregação de alguém batista, né? Ou da nossa igreja. Como se outras igrejas que não são do nosso meio, do nosso grupo, mas que defendem o evangelho, a doutrina correta, elas também não possam ser, as pessoas ali não possam ser usadas por Deus para poder para evangelizar e levar a salvação às outras almas. Então esse é o ponto aqui que nós afirmamos sobre o sacerdócio dos santos, né? Que temos que ter muito esse cuidado, tá bom? Nós não somos uma igreja exclusivista, não temos essa característica de seita, de dizer assim, olha, só nós somos os representantes e se você só vai ser salvo se você for da minha igreja, tá bom? Isso daí é coisa de seita, não é coisa de um cristão verdadeiro dizer, certo? Então, é por isso que nós afirmamos essas doutrinas, por conta dessas coisinhas aí que as pessoas ficam dizendo para si, né? Ou arrolando para si, que no final tem a ver com poder, né? Tem a ver com se eu digo que eu sou, né, o representante de Deus, então as pessoas vão olhar para mim com né? Que maravilha, né? Que ele tem poder, e aí vai, né?
Bem, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, numa indicação clara de que o caminho para Deus estava aberto, sem intermediários, e eu coloquei humanos, tá bom? Porque eu coloquei claro, não estou querendo mudar aqui o que está no distintivo dos batistas regulares, mas é só para poder trazer uma explicação para não ficar vago, né? Sem intermediários. Não, ainda assim existe um intermediário, que é Cristo, né? O caminho foi aberto até Deus, mas eu só vou chegar a Ele, eu só vou passar, né? Eu só chego até Deus por Cristo, porque Ele é o caminho, né? Lá em João 14:6. Então, temos um intermediário ainda, mas é sem intermediários humanos. Cristo é homem sim, mas homem e Deus também, mas puramente humanos, tá bom? Ou seja, eu não preciso, para chegar a Deus, eu não preciso da intermediação de sacramentos do catolicismo, cumprir com os sacramentos ali, que só podem ser ministrados por sacerdotes, padres, né, por aí vai. Eu não tem nenhum representante nessa terra em que diga para mim o que eu tenho ou não, ou o que não fazer para chegar a Deus, porque isso, a palavra de Deus é clara, e só a palavra de Deus ela nos leva, né, ao caminho que é Cristo, tá bom? Como tem muitos grupos por aí que também dizem para si, né? Por exemplo, o próprio Papa é um representante, né? É um vicário, né? É um substituto, né? Alguém ali que é esse tipo de representante. Então, até mesmo o que o Papa fala, as pessoas levam como algo, não, é de Deus, vem de Deus, então temos que seguir, entendeu? Porque ele é o representante, né? Assim por dizer, a própria igreja, né? Então, tudo que ela diz é correto. E até nesses tempos aí, ó, olhando algumas matérias, conversando aí, vendo alguns vídeos, eu pude notar que, como em todo local tem, né, infelizmente na Igreja Católica tem muita política também, né? Tem muita gente com seus interesses ali. E então tem uma ala mais conservadora da Igreja Católica que mantém os ritos, mantém as coisas bem como eram antigamente, e uma outra ala que é mais liberal, que já quer se ir para um outro canto. Então, para outras ideologias. Então, está tendo uma disputa, eu estou olhando aqui, está tendo uma disputa bem grande, né, sobre isso, sobre essas questões que já vinham com a teologia da libertação, mas que estão vindo mais à tona agora também. E é complicado isso, porque mostra exatamente que não existem representantes humanos que representam Deus, né? Aqui nesse mundo, nessa terra, exclusivamente, né? Porque incorre nisso. Então, tem uma ala da igreja que nem aprova muitas coisas que o Papa Francisco faz, porque o Papa Francisco tem uma linha mais para um outro lado. E então fica essa dúvida, né? Ué, então, como é que o Papa pode ser infalível, né? Até afirma isso, né? Como é que ele pode ser alguém que é um representante de Deus e tudo que ele fala provém de Deus e, né? E aí ele faz umas coisas assim que tá um pouco fora com o que a igreja acredita. E aí como é que pode ser Deus? Então, isso é o que ocorre muitas vezes, quando a gente coloca a nossa confiança em homens, né? Na mediação de homens e não na mediação de Jesus Cristo. E fica essa luta, essa briga aí. E aí continua, por causa da morte de Jesus, nós somos um reino de sacerdotes. E aí, isso aqui já, né, já vai nos levando ao o que então, já que não somos sacerdotes exclusivos para representar Deus aqui, mas o que então seria nós como sacerdotes, como esse reino de sacerdotes? Aí, vamos ler 1 Pedro 2, 4 a 10 e Apocalipse 1, 5 a 6. Eu vou ler 1 Pedro 2, 4 a 10. Se alguém quiser ler 1 Pedro 2, 4 a 10, pode ficar à vontade, só achar o versículo e abrir o áudio. Pastor, está ouvindo, pastor? Tá? Bom dia, irmãos, pastor.
Está ouvindo? 1 Pedro 2, Está ouvindo, 4 não? a 10. Não está ouvindo, não está ouvindo. Está ouvindo. Bom dia, estou ouvindo, estou ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo, Igor? Estou, Igor, estou ouvindo. Pastor Mateus, está ouvindo? Acho que não está, não. Está não. Acho que não. Então, fala, pode... Diz assim, 1 Pedro 2, 4 a 10. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, olha só, qual é o alvo aqui? O destaque é o final do versículo 5 e o final do versículo 9, né? Então, eu sou sacerdócio santo para quê? Para oferecer, nós, né, somos, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E ele fala, por intermédio de Jesus Cristo. Então, ainda assim, nós como sacerdotes santos, nós precisamos de um mediador, né? Que ali fala, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda é nosso intermediador. Não somos exclusivos de Deus, como intermediadores únicos e exclusivos de Deus. Mas nós precisamos ainda da intermediação de Cristo como sumo sacerdote, nesse sentido. Então, quando nós falamos de sacrifícios agradáveis a Deus, e aí, novamente, aí lá no versículo 9, ele vai falar um pouco do que seria esses sacrifícios agradáveis a Deus. Ele fala ali, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, o que seria aqui sacrifícios agradáveis a Deus e proclamar as virtudes? Aqui, irmãos, está no sentido geral. O que seria isso? O próprio Evangelho. O próprio Evangelho que nos salvou, né, a mensagem do Evangelho, que é pelo Evangelho que nós conhecemos o que é o amor, o que é a paz, né, o que é ser humildes, o que é sermos fiéis. Então, todas as virtudes, todas as características que o Evangelho nos ensina, que a graça de Deus nos ensina, como diz Tito, né? A graça educadora, a graça que ensina, tudo isso nós somos chamados a fazer, a anunciar. Como nós sabemos, nesse bojo aqui se encontra também os nossos dons, né? Se encontra o fruto do Espírito, se encontra tudo aquilo que ao crer em Jesus Cristo, pela palavra de Deus, nós aprendemos e assimilamos as coisas espirituais. Então, tudo isso eu devo oferecer a Deus como forma de sacrifício, ao mesmo tempo que proclamar isso, para que outros, né, também encontrem essa verdade e saiam das trevas, né, como nós saímos, para a maravilhosa luz de Deus. Então, quando nós falamos de sacerdócio dos santos, nós estamos falando disso. Nós não estamos falando de que, então eu sou um sacerdote, então eu vou ser igual um pastor, né? Vou fazer a ceia, vou fazer... Não é isso, não é nada de ritos nesse sentido, né? Mas é muito mais além. Não quer dizer que
só o pastor pode ministrar a ceia. Não, né? Pode ser um membro, pode ministrar a ceia. Por costume, nós deixamos, no caso, um pastor ou um diácono, né? A gente seleciona ali, né, algumas pessoas por costume. Mas a palavra de Deus, ela não deixa, ela não dá essa distinção de que, olha, só alguns precisam fazer isso, outros não. Não. E o alvo aqui de ser sacerdócio santo vai muito mais além. Não é coisas físicas, mas coisas espirituais. Ou seja, os meus dons. Né? Como é que eu estou desenvolvendo e executando os meus dons dentro da igreja? Sendo um sacerdote para o meu irmão, né? Ou para a minha irmã. Então, como é que estou servindo a Deus na igreja? Né? Se eu vejo alguma situação, eu critico, ou eu vou lá e faço, ou eu vou lá e não, vou tentar resolver isso aqui, né? Vou pegar esse desafio aqui, pastor, nessa área aqui que a igreja talvez está com alguma dificuldade, e vou trabalhar isso, e vou ser um sacerdote de Deus por intermédio de Jesus Cristo nessa área, né? Para poder o nome de Deus ser engrandecido. Então, é nesse sentido que a gente fala de sacerdócio dos santos, né? É nessa área, tá bom? E Apocalipse 1, 5 a 6. Apocalipse 1, 5 a 6. Ser um sacerdote é ver a necessidade e atender a necessidade. É isso que o sacerdote faz, né? No Antigo Testamento era assim. A pessoa vinha ali com seu cordeirinho, em pecado, o sacerdote via aquela necessidade daquela pessoa e ele ministrava, né, uma intercessão, né, a Deus ali por aquela pessoa. E aquela pessoa, depois que o sacrifício era imolado, ela voltava para casa em paz, porque foi feito ali, conforme o que a lei pedia, todo o ritual do sacrifício. Então, ser um sacerdote é isso, é você olha a vida da pessoa, olha a vida do teu irmão do lado, e ver o que ele precisa, ver quais são as necessidades dele, né? No sentido espiritual, físico. Se você pode ajudar, ajuda, né? Dentro das suas condições e capacidades. E a partir disso, você se torna um sacerdócio para ele, né? A intercessão, a oração, né? De intercessão, né? Quando a gente não ora por nós, mas oramos pelos outros, né? É a mesma coisa. Então, são áreas em que a gente pode exercer o sacerdócio, né? Então, e Apocalipse 1, 5 a 6, quando nós lemos assim, que fala sobre o reino do sacerdote. Apocalipse 1, 5 a 6. Parte B, né? E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, sobrenatural, ok. Ali onde fala assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, versículo 6, reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o alvo em que Cristo Jesus nos amou, né? E fala sobre a questão aí de e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, foi para que hoje, né, ele nos constituísse um reino, né, e sacerdotes para seu Deus e Pai. Então, nós somos um reino de sacerdotes. Nós fazemos parte desse reino, onde cada um serve um ao outro. E como ele fala no finalzinho aí, todos com acesso, lá na nosso slide, todos com acesso direto a Deus, através de Cristo, né? Como fala lá em Hebreus 4, que acheguemos, pois, né, ao trono de Deus, diante do trono de Deus. Então, todos nós temos esse livre acesso para poder interceder uns pelos outros a Deus, tá bom? E executar e fazer o que é preciso fazer para a honra e glória de Deus. E aí, no finalzinho, para a gente fechar aqui esse conceito, este distintivo fala da igualdade de todos os membros dentro da igreja e da competência de cada crente em julgar por si só
questões morais e espirituais à luz da palavra de Deus. Então, talvez a gente vai abordar esse último tema aí, sobre a questão de julgar por si só questões morais e espirituais à luz da palavra de Deus, porque isso aqui pode trazer um pouquinho de confusão, no sentido de que, então se um cristão dentro da igreja pensa A e o outro pensa B, e os dois estão afirmando isso dentro da palavra, então quem é que está certo, né? Ou os dois estão certos, ou não é nesse sentido, tá? Que a gente está falando, porque ainda assim nós podemos ter algumas distinções de crenças ou de algumas visões. Dentro de uma igreja nunca vai ter todo mundo 100% crendo naquilo plenamente, né? A gente vai ter algumas nuances ali, tá? Mas a questão aqui é que nós, como cristãos, somos capazes de, moralmente e espiritualmente, ao ler a palavra de Deus, de interpretá-la e entendê-la com a ajuda do Espírito Santo. Tá bom? E aí, a questão, se aquele julgamento que eu afirmo ser do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo disse para mim que é assim, ou pela palavra de Deus, que ele me mostrou que é isso, e não é, pode ser que seja ou não, né? Isso daí é uma outra história, né? Porque pode existir pessoas que digam assim, não, mas Deus está me mostrando isso aqui é o certo, e ele está achando que é o Espírito Santo de Deus, mas é só a mente dele, só o coração dele. Quando você vai na palavra, você vê que não é aquilo, né? Que a pessoa ali está só usando o nome de Deus para dizer que é aquilo, mas que a palavra de Deus totalmente fala o contrário do que ele está falando. Tá? Então, a gente não está entrando nessa seara aqui de examinar os julgamentos, mas a gente está só falando de que cada cristão, em plena comunhão com Deus, ele é apto para poder discernir as coisas morais e espirituais à luz da palavra. Tá bom? Ele é apto para ele poder entender a Bíblia, ler a Bíblia, sem precisar, como até muito tempo, e até hoje também, né? Ainda alguns grupos fazem. Só tem, né, como vou falar aqui, os testemunhos de Jeová. Só o corpo governante pode, se você for ler a história deles, só o corpo governante pode ler a Bíblia e entender as doutrinas, e aí essas doutrinas são repassadas para o povo. E o povo não pode questionar. E o povo não pode, olha, mas é isso mesmo? Vamos examinar aqui para ver se é isso mesmo. Não, eles têm que aceitar. Então, há uma divisão, né, de um grupo. Como a Igreja Católica, se ela determina lá uma bula papal, a bula do Papa é a que vale, e o seu entendimento pouco importa, né, sobre algum assunto, né, porque o que vale é o que fulano falou, o que vale é o que o sacerdote falou. Nesse caso aqui, não. Aqui está falando que todos têm acesso a Deus e são iguais dentro da igreja, né, e têm a mesma competência de poder olhar, ler a Bíblia, examinar e julgar as coisas morais e espirituais dentro à luz da palavra de Deus. Bom, então é nesse sentido que nós estamos falando quando nós falamos sobre o sacerdócio dos santos, que todos são iguais. E aí vou terminar lendo os versículos aí. Atos 17, 11. Atos 17, 11. E diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então aqui fala sobre Paulo, Barnabé, né, Silas, aliás, Paulo e Silas chegaram ali a Bereia, né, e aí Paulo começou a pregar e falar, e os irmãos ali em Bereana, na igreja de Bereia, né, os bereanos, eles começaram a examinar para ver se aquilo que Paulo estava falando era, de fato, a verdade, era a palavra de Deus. Então, isso é uma prova, né, que não era porque era Paulo falando, né, que tudo que Paulo falar, então vamos aceitar, né, e ponto final, não.
né? Mais que Paulo era apóstolo, tinha um destaque realmente importante dentro da conjuntura ali da igreja primitiva, mas ainda assim Paulo era sujeito a pecar, a falhar, e, e, e os irmãos ali estavam examinando para ver se aquilo que Paulo estava falando era de fato verdade, né? Então nós temos esse exemplo aí, como em 1 Coríntios 6, 1 a 7. 1 Coríntios 6, 1 a 7. 1 Coríntios 6, 1 a 7. Aí é que fala 1 Coríntios 6, 1 a 7. Tá. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? E aqui ele está falando, né, do caso ali na igreja de Corinto, que tinha um irmão ou alguns irmãos que estavam indo contra outros, né, e levando a causa na justiça, né, dos homens. Há um ponto em que eles não conseguiam discernir espiritualmente as coisas, né? E aí Paulo vai falar, olha, vocês estão fazendo isso, mas olha, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E Paulo está falando, olha, vocês são capazes de julgar as coisas mínimas. Vocês têm, se vocês foram chamados para poder, lá no futuro, né, no fim das coisas, julgarem o mundo com o Senhor, estarem ali, né, como representantes ali, desse julgamento até, olha só, né? Por que vocês estão aí brigando por essas coisas e não resolvendo entre si, já que vocês são capazes, né? E 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ele está falando exatamente disso, né? Quando ali, né, eles estavam brigando, estavam levando para um tribunal fora da igreja, né, que era de ímpios, né, que não tem nenhuma aceitação na igreja, do ponto de vista ali é, humano, né, em vez de resolverem as coisas de forma interna. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra o outro, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu li até mais, né? Mas aí está falando sobre essa questão de que os crentes dentro de uma igreja, eles têm capacidade, se eles estão em comunhão com Deus, na palavra, né? Tem isso ainda, de poder julgar as questões à luz das Escrituras de forma espiritual. E o último versículo para fechar, 2 Pedro 1, versículo 3. 2 Pedro 1, versículo 3, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à piedade, à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, dentro da salvação de Deus, quando Deus nos confere a salvação, ele nos dá toda a capacidade, né? Ele fala de todas as coisas, né? Todas as coisas que nos conduzem. Ou seja, tudo que é necessário, a capacitação necessária ali, o começo dela, né? O trabalhar dessas capacitações em nossa vida, para que a gente possa viver em piedade, né? E de uma maneira que engrandeça e louve a Deus.
tá bom? Então, é isso que fala a questão do sacerdócio dos santos. A gente vai aqui só falar depois sobre a história dessa doutrina, mas vai ser na próxima semana.